Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. E hoje vamos falar sobre alimentação, suplementação e também performance esportiva, tá? Então, deu trava-língua agora. Mas aproveitem que o episódio, tá? Hoje tem um papo super legal aqui com o nutricionista clínico e esportivo aí da performance, o Lucas Pereira, tá? Que ele vai estar participando da nossa live hoje. Então vai ser um papo muito massa mesmo pra gente estar trocando aqui. Show de bola? Galera, sejam bem-vindos aí, todo mundo que tá entrando, já aproveitam. Se não conseguir assistir a live, vai ficar salva. Já aproveita, deixa o coraçãozinho aqui, tá? Manda também pra galera, se possível, aí, pro pessoal, todo mundo tá assistindo depois. Conteúdo de valor aqui, muito importante para você que é atleta e não sabe a importância de uma boa alimentação e também suplementação, beleza? Bora lá. Espero que a live não dê nenhum problema aqui. E aproveitando, né, também que o nosso tema é suplementação, se você aí está assistindo essa live e não conhece os produtos da Topway, é uma marca que é minha parceira, tá? A Topway é uma marca que cuida da saúde do corpo e da mente e vocês conseguem cupom aí a mais com o meu link Franklin, tá? FRANK. E é um desconto aí que é progressivo, se soma com desconto Black Friday e tudo mais. Então, conheço lá também a Topway, marca bem legal. E Lucas, seja bem-vindo, cara. Tá fazendo propaganda, você entrou aí, né? Deixa eu terminar aí que tá Fazendo certíssimo. Fala, marketing. Franklin. Tá Tudo certo. beleza? Boa noite aí. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando. Tudo certo, irmão? Vamos bater esse papo Paz. aí. Tá Vamos pra massa o áudio? frente. Tá Sim, legal pra sim. você? Tá meu, tô conseguindo ouvir bem. E o meu aí, tá tudo certo? Perfeito. Galera, vocês estão assistindo aí Perfeito. qualquer coisa, tá? Pode avisar aí, tá? Se o áudio der algum problema. Lucas, cara, prazerzão. Que bom que a gente conseguiu alinhar essa live aí. Um pouco em cima da hora te convidei, mas deu tudo certo. Então, acho que vai ser massa. E o pessoal também Sim, vocês podem estar fazendo perguntas, tá? Durante o nosso papo aqui. A gente vai respondendo aí durante o percurso. Então, a gente vai trocando ideia. Aí eu vou subindo, voltando aqui. Eu vou olhando sempre. Pode deixar o chat comigo aqui que eu vou sempre acompanhando a galera aqui que tá mandando, tá? E se você é perfeito. atleta que está vendo essa live, conheça também a Rede Nauru, certo? Uma rede especialista em psicologia do esporte com valor acessível para atender todo mundo que é atleta aí. Então, tá feitas as propagandas dos patrocinadores, né? E vamos pro papo. Certíssimo. Então Lucas, vamos você lá. Primeiro apresenta aí pra agradecer pelo galera convite do aí. que te conhece. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Franklin, valeu pelo convite. O esporte faz parte da minha vida. Já vou aproveitar e entrar na minha apresentação aí. E sim, o esporte sempre esteve presente desde a minha infância. Comecei sempre, sim, jogando bola na escola, aquela coisa de garoto, normal. Até que eu conheci o basquete. Meu pai foi jogador de basquete e eu passei a jogar também. E Nossa, assim, a gente começa de forma muito despretensiosa, né? Só na escolinha e tal. Quando você vai ver, já entrou pro time, aí é federação, viagem. Então eu vivi essa vida de atleta dos 11 até os 18 anos. Então, bem nossa. proveitoso. E por isso também que eu desenvolvi essa curiosidade pelo movimento, pela nutrição. E cá estou eu, nutricionista, né? Depois disso tudo. Então, Massa. resumão é isso. Esporte faz parte da minha vida, a alimentação faz parte também, tudo está interligado, tudo tem uma relação direta. Se você come melhor, você consegue ter um desempenho melhor, consegue se dar melhor no esporte que você gosta. Então, basicamente foi isso. Excelente. Preparei até umas perguntas aqui, mas eu queria já aproveitar esse link. Cara, uma curiosidade, na sua experiência como atleta, você teve contato assim com o nutricionista esportivo? Como é que funciona? Eu estava hoje assistindo uma aula tal sobre nutrição esportiva, inclusive, que eu sempre gosto também de estar pesquisando um pouco. E aí o nutricionista lá, o professor, ele acabou comentando de não sei se foi no Bayern de Munique, né, equipe de futebol e tal, mas que teve um resultado expressivo fisicamente assim nos jogadores e ficaram curiosos para entender o que tinha acontecido. E aí, quando foram investigar, foi porque tinha chegado um novo nutricionista lá, que ele acabava propondo um trabalho mais individualizado, que muitas vezes em equipes acaba sendo comum assim estabelecer o que seria o ideal para todo mundo, mas quando ele chegou propondo algo diferente, cada atleta ali dentro da mesma equipe, comendo normalmente no mesmo refeitório, teriam alimentações diferentes, isso trouxe resultados físicos de performance muito maiores para a equipe, né? Eu queria que você comentasse um pouco sim, sobre esse caso, né? Porque eu acredito que muitas vezes dentro de um trabalho institucional, na equipe, acaba sendo difícil, né? Sei lá, tem 20, 100, 200 atletas, você querer pensar algo individualizado para todos. Mas normalmente, como seria essa grande diferença, assim, de um trabalho com uma galera que a gente busca a melhor performance, sei lá, para um jogador X, para um trabalho que seria mais individualizado? Não sei se deu para entender bem a pergunta, mas porque foi algo que eu escutei hoje, assim, Sim, achei bem interessante. E, porque você falando também de sua experiência, acho que me veio essa ideia.
Sim, sim, deu para entender. Realmente, a maior parte dos trabalhos em clubes, em times, o profissional vai realizar ali uma coisa mais padronizada. Até a Uhum, parte da suplementação também, geralmente vão escolher determinados suplementos que têm uma comprovação melhor para a performance. uhum, E é aquilo, ó, a dose padrão é X, vamos ofertar para os jogadores tal momento do jogo, tal momento do treino, e vai ser isso. E com a alimentação também não costuma ser diferente, como você disse. O profissional responsável vai traçar um padrão, por exemplo, 60% vai ser só carboidrato, 20% uhum. proteína, 20% gordura. Então, quando a coisa é mais generalizada, claro que para os atletas que não têm nenhum padrão, isso vai surtir algum resultado. Mas, como você disse, quando a gente tem uma individualização, a tendência é que o resultado seja muito melhor, principalmente em esportes coletivos, porque Uhum. se a gente for considerar o futebol, como você disse, concorda comigo que o goleiro ele vai ter uma demanda, ele vai ter uma necessidade energética muito diferente de um lateral direito, por exemplo, de um Sim, volante. sim. Então, assim, as posições são diferentes, né? Por mais que seja o mesmo esporte, tem nuances diferentes entre cada posição, cada um tem uma demanda diferente. Determinado jogador pode precisar, com mais urgência, ficar um pouco mais leve, se for um velocista, ou então ficar um pouco mais pesado, se for um centroavante, se for um zagueiro, enfim. Uhum. Tudo isso vai depender muito e quando trabalha individualizado a gente consegue ter um resultado muito melhor. Uhum. E, infelizmente, principalmente categorias de base, né? Se a gente for ver aqui no Brasil, que tem todo problema de investimentos e tal, acaba sendo mais difícil, né? Eu, na minha experiência, por mais que eu joguei esse tempo todo no Botafogo, a gente teve contato de forma muito generalista também. Era só aquele negócio lá, tipo, uma vez no ano ia lá alguém, conversava com a gente, e aí dava Uhum. umas dicas, assim, sabe? É uma coisa bem, Uhum. bem superficial, porque realmente é um investimento que até a parte da psicologia também teve até uma polêmica com a seleção brasileira, né? Que não tinha psicólogo, ainda culparam o Neymar, eu não fiquei sabendo muito bem, se pode falar depois. Mas são Uhum. coisas que a gente tem total entendimento que é necessário, só que às vezes os dirigentes, quem comanda o clube, não vê dessa forma, né? Sim. E acaba sendo até o meio cultural, assim, de onde é que a gente investe, tá? Isso aí não é nem primeira nem segunda opção. É tipo, cara, no final a gente pensa em investir num trabalho nutricional e aí, mais pro final ainda a gente busca trazer um psicólogo, né? Aquela polêmica do Neymar que teve, cara, tipo, na real foi meio que uma fake news que rolou recente, que todo mundo compartilhou, mas assim, na real, tipo, é uma entrevista do Neymar lá de 2011, sabe, da época do Santos, que ele falou que não precisava de psicólogo, e tipo, aí o cara cavou essa notícia e somou a outras coisas e botou lá, tipo, Neymar é isso. Porque, pô, tu concorda que um jogador, por mais que seja o Neymar, ele não pode chegar e dizer, ok, não vai ter um psicólogo aqui para os outros jogadores? Não faz sentido. Ele tem total, sei lá, pro PSG vai ter um psicólogo, ele não precisa ir. É opcional do cara, entendeu? Sim, Tipo, ele pode buscar individual também. Mas é aquela parada, um profissional para a instituição é algo diferente, porque nem todo mundo que só porque está na seleção, por exemplo, tem um suporte, às vezes nunca teve um contato também. Então é diferente, né? Mas é muito mais cultural do Brasil a gente não ter psicólogo, sei lá, um Série A. Cara, dos 20 clubes ali, vou dizer que 10 chutando para cima, tem psicólogo no time titular, né? Na base normalmente tem porque tem lei que obriga. Mas pro time titular, sei lá, um Fluminense tem, Palmeiras, chega os times que tem. Mas no uhum, geral não tem. Então assim, na seleção se replica, né? Não faz sentido. Porque é muito exatamente. é base. Normalmente a seleção ela replica o que acontece na base, né? Então, assim, se não tem nutricionista na Série A, nos times, que provavelmente todos têm, né? Obviamente, não vai ter lá na CBF. Então, vai se replicando. O que acontece nos times normalmente se replica na seleção. E é por isso que não tem também. Perfeito, é exatamente isso. Né? A questão, a prioridade que eles dão acaba sendo de outras coisas que, assim, ao ver deles, talvez sem que são leigos no assunto, né, possa fazer sentido, mas que a gente sabe que faz total diferença porque, como você falou, às vezes a psicologia acaba ficando depois ainda da nutrição, né? E aí o nutricionista vai lá, consegue fazer um trabalho individualizado, mas às vezes tem um atleta que está passando por algum problema, um atleta que está totalmente sem confiança, sem nenhuma preparação para Uhum. o pré-jogo, para nada, e assim, vai ficar na mão só da pressão do técnico lá, né? E aí nem sempre isso é suficiente, a gente sabe bem disso. Então acaba complicando bastante e acaba minando a performance de muita gente também. Perfeito. Acaba se somando, né, cara? Tipo, todas as áreas ali. Então, o fisiologista, o analista, o preparador físico, o nutricionista, o fisioterapeuta. Ela normalmente vai se somando dentro da instituição para conseguir fazer o atleta ter mais resultado, né? Mas puxando esse link aqui também já dessa questão da individualização, né? Quando a gente fala de esportes, sei lá, uma nutrição esportiva, qual seria a diferença assim da nutrição esportiva para uma nutrição mais a clínica geral assim do dia a dia? Tem alguma diferença assim impactante? Sim, sim, sim. Vamos lá.
Primeiro de tudo, que o pessoal acaba confundindo muito, né? Principalmente quem ouve só o nome, o termo nutrição esportiva. Geralmente vai acabar associando aquela dieta que é mais voltada para ganho de massa muscular, uma coisa mais estética, que Uhum. vai cultuar mais ali, buscar mais os padrões culturais de beleza, né? Só que é Sim. bem diferente disso, cara. Na nutrição esportiva, a gente sempre vai priorizar a performance, prevenção de lesões e também a longevidade desse atleta aí. Se ele se manter Legal. saudável, ele vai conseguir performar por um tempo melhor. Então a gente pensa mais ou menos nessa tríade e tenta ali alinhar de forma mais individualizada possível para ter os melhores resultados, tanto no campo, no tatame, enfim, tudo isso vai depender muito. E também é uma coisa muito ampla, porque ao mesmo tempo que você tem que priorizar essas três coisas, como eu falei antes, né, cada esporte vai ter total, vai ter uma preparação e uma necessidade totalmente diferente. Em alguns esportes, por mais que a gente, como nutricionista, né, tente deixar o atleta mais saudável possível, ele vai acabar não sendo tão saudável às vezes. Alguns lutadores mesmo, quando acabam errando a preparação, precisam perder peso muito rápido, a gente adota medidas que não são saudáveis, né? Acaba Uhum. desidratando, uma ingestão de calorias muito baixa. Mulheres, principalmente mulheres atletas, costumam ter muito problema com ingestão de caloria baixa. Costuma ter a questão da amenorreia, que é quando a menstruação não acontece mais, acaba até cessando a menstruação por conta de ingestão Uhum. muito baixa. Isso traz outros problemas também a nível hormonal. Então, é isso. A gente sempre tenta pensar na performance e na saúde, quando é possível, né? Porque, como eu falei, em Sim. algumas modalidades a gente acaba ultrapassando alguns limites. É, eu acredito que uma delas, por exemplo, o fisiculturismo, talvez o triatlon também, né, que levam muito ao extremo, né, o corpo. Não que outras modalidades não levem, provavelmente leva também, mas tem algumas que assim vão no extremo do extremo da resistência ou então mesmo do até onde o meu corpo consegue criar músculo, já. Sim, exatamente. Fisiculturismo é um dos melhores e um dos melhores exemplos mais populares também. Uhum. A gente agora que tá em alta, teve Mister Olímpia semana passada, então assim, é uma coisa que chega até a ser preocupante em algum nível, né? Porque a gente vê muito adolescente também, a galera nova que vê ali, fica animada e tal, aí já quer usar um monte de coisa, quer todos os prêmios Já possíveis, quando na verdade, pula aí, né? né? É, Tipo, ninguém pensa na dieta, ninguém pensa no treino, né? Já usar sempre alguma coisa. pula o básico ali, ninguém tem ação psicológica também. Bom, um Uhum. fisiculturista tem que ter aquela questão do dia a dia recompensa, né, de uma forma muito bem trabalhada, porque assim, Uhum. às vezes é um ano inteiro para 2, 3 minutos ali no palco de performance, então a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar em Sim, preparar esse pessoal também para encarar situações que são, pô, totalmente extremas. Além da condição física que vai estar muito prejudicada, a psicológica também acaba sendo um problema. Aí sempre perfeito. deixa de lado a base básica, né? E sempre quer buscar uma pílula mágica, uma coisa mágica, ou na verdade a maioria dos suplementos aí que a gente tem no mercado 10, 20% deles acredito que funcionem de verdade. A maioria, a gente não tem boas comprovações, acaba Uhum. frustrando muito o atleta, né? Tô ligado. É, normalmente, assim, acho que até entrando no assunto já da parte de suplementação, né? Eu dou um certo pulo nessa conversa, mas qual a receita básica? Tipo assim, pô, sou um atleta, mas não tenho, sou um atleta amador, né? Sempre tem muito atleta amador aqui que me segue e tudo, de vôlei, de basquete, cara, mas eu queria investir mais na minha performance, porém não consigo pagar um nutricionista hoje, né? Sei que, tipo, tem vários valores para nutricionista e tudo mais, não consigo, mas eu queria usar alguma coisa a mais. Estou fazendo dieta, do meu jeito, comendo salada, comendo carne, né? Que é o famoso, estou fazendo dieta, Sim. mas queria comprar um suplemento, porque disseram que é bom. Que suplemento seria indicado para a pessoa começar assim para manter massa, manter performance, ter alguma indicação básica assim, ou acaba sendo importante avaliar? Então, sempre é importante avaliar, porque Uhum, às vezes é aquilo, até entre atletas amadores, a gente percebe uma diferença também, né? No nível de treinamento deles, no condicionamento, então sempre é importante avaliar. Mas eu posso falar aqui dos suplementos que têm uma comprovação melhor e que podem se encaixar aí em grande parte das modalidades, né? Se a gente for uhum, pegar, por exemplo, creatina é um dos mais estudados e, na maioria das vezes, vai ter um efeito positivo na performance da pessoa. A partir do momento ali que ela já está entrando em um condicionamento físico um pouco mais elevado. Cafeína também é legal. interessante, é um dos melhores estimulantes que tem. E, assim, geralmente evitem o pré-treino, né? O famoso Ah, pré-treino que tem zilhões de coisas misturadas lá e uma dose pequena de uhum, cafeína que às vezes não faz sim, tanto efeito. Se for para usar um pré-treino, se você quer o efeito estimulante de fato, busca a cafeína que vai ser sempre a melhor opção. legal. Então, cafeína e creatina são opções top, assim, que na maioria dos casos vai servir, só ajustar a dosagem. Uhum, Whey protein é uma fonte de proteína fácil, né? Ao invés de comer whey, a pessoa pode consumir frango, sim, carne, mas às vezes na correria do dia a dia,
O whey vai cair muito bem, porque é mais prático, a pessoa consegue preparar mais rápido. Beta-alanina já é bem mais específico, Sim. principalmente os corredores aqui podem se beneficiar mais disso, tá? Eu ia perguntar dela, Então, é uma porque dica. normalmente atletas no atletismo, assim, velocistas que eu trabalho, eles acabam sempre comentando, tem que comprar betalanina e tal. Sempre é algo comum, assim, deles relatarem. Já foi meio que é padrão, assim, a creatina e betalanina, assim, que eles compram sempre. Sim, sim, perfeito. É muito usado porque Uhum. o mecanismo de ação dela encaixa muito mais justamente com corredores. Para Uhum. esportes mais de força, assim como a musculação, por exemplo, já não faz tanto sentido. Agora, em Uhum. modalidades de endurance, já faz bastante sentido, por isso que eles usam bastante. E para essa rapaziada também, da corrida especificamente, também gosto de trabalhar com corredores, trabalho com alguns. Legal. Também a gente precisa pensar muito na questão do carboidrato em si. Não Uhum. só no carboidrato da dieta no dia a dia, mas também durante o treinamento, durante as provas. Legal. Principalmente provas mais longas, quem é endurance mesmo, Uhum. triatlon, ciclismo de longa distância, tudo isso você vai precisar de um manejo de carboidrato ali durante a prova também para justamente manter sua performance. Evitar que você chegue na exaustão em um tempo mais rápido, né? Tentar deixar a pessoa sempre em um nível legal de performance ali por mais tempo possível. E Interessante. basicamente é isso. Infelizmente, não tem tantas opções assim no mercado, a gente Uhum. fica mais fechado a isso. Sim. Vasodilatadores são legais também, mas aí também tem uma aplicabilidade bem mais específica, Específico. assim, mas também é uma opção legal. Fica nesses quatro aí: Legal. cafeína, betalanina, creatina e vasodilatadores como nitrato, por exemplo. Mas com bastante calma aí, Normalmente porque o pessoal tem que usa ter cuidado. aqueles, não sei o nome, que é Carb Up e tal, tipo, que é uns, parece um danoninho da criança Sei, hoje em sei, dia, né? sei. Eles rasga assim e toma, né? Tipo, aquele no caso é para repor o carboidrato durante a corrida. Exato, exato. É gel de Essa reposição carboidrato. ela é rápida? Quão rápida assim, tipo, essa reposição é? Porque, pô, ele tá tomando lá no meio da prova e já tá tendo efeito? Sim, então, quando você usa o carboidrato de forma mais, assim, durante a prova, a Uhum. ideia é que Sim. você pega aquela glicose ali e use ela para poupar o glicogênio, que é o estoque Uhum. que a gente vai estar mais usando durante a prova. Legal. Glicogênio, só para a galera entender, é o carboidrato que já foi estocado ali em forma de energia. Uhum. Vai ser usado em exercícios mais intensos. Beleza. Quando você usa uma fonte externa de glicose, que não seja o glicogênio, você acaba poupando o glicogênio. Tá. Ou seja, você vai ter performance por mais tempo, né? Você vai aproveitar aquela glicose ali na hora e o glicogênio vai ser poupado para o momento posterior que você vai ter mais necessidade. Então é basicamente isso, manter os níveis de glicose alto para você dar uma poupada Uhum. no glicogênio e Entendi. deixar a performance estável também. Acho que talvez um atleta que falou que ele não preferia levar Fini. Levava assim, ficava comendo durante a prova. Sim, Que eles sim. não sei se tem a mesma velocidade de reposição, mas eles, pá, tem a mesma função. Cara, tem bastante carboidrato fino também. A gente, quando vai montar um plano de corrida, né, para os atletas, a gente sempre Uhum. tenta ali colocar alimentos que eles gostem também, porque principalmente quando a corrida é muito longa, chega um ponto ali que tá difícil dele ficar com aquele gel ali que é muito doce, mesmo bebendo Uhum. água junto, fica difícil. Então, se você Sim. botar uma coisa que ele gosta mais, ou até uma coisa salgada às vezes, Uhum. isso ajuda também, até manter a vontade de beber água. Quando você vai comendo Sim. muito doce ali, depois de um tempo bebe água, mas você fica sem vontade. Bota um salgado ali Uhum. no meio que estimula já a hidratação também. Legal. Então, tem uma série de estratégias aí que são válidas. Esse comfort food, né, que a gente fala, é importantíssimo e eu costumo colocar também. Perfeito, perfeito. Uma dúvida, assim, esse tipo de estratégia, por que ela é mais interessante para endurance, mas sei lá, um atleta de basquete, de vôlei, futebol, sei lá, em algum momento ali de pausa, se ele não é comum, né, tipo, eles fazerem a reposição de nada, assim, durante a partida. Por mais, sei lá, um jogo de vôlei muito acirrado, a gente sabe que dura, né? O vôlei não tem tempo, então vai. Vamos sempre lá contando 7-7, acaba sendo bem desgastante fisicamente também. É comum, eu nunca lembrei assim de um atleta que relatou, nunca vi também em jogo, atletas estarem repondo algum alimento, alguma coisa assim durante a partida. Ou sei Sim, lá, sim. botar No na água, futebol, talvez. é, geralmente costuma ser assim, uma coisa mais líquida. No futebol, Isotônico, por né? exemplo, já prefere o isotônico e tal. E em doses bem mais leves também, porque assim, o futebol tem muita questão do desconforto gástrico, né? Você pode perceber, alguns atletas param ali na beira do campo, fazem só um bochecho às vezes. Uhum. Então rola um bochecho com carboidrato, às vezes só com água também. Aí Sim. vai depender muito da estratégia de cada um, porque às vezes, como o futebol tem muita movimentação, muita troca de direção, pode ter um desconforto gástrico grande. Isso aí vai atrapalhar a performance do jogador. Aí alguns preferem só ficar no bochecho. Bochecho de carboidrato, como deixa um paladar doce ali na boca, ainda tem leves indícios, né, que
pode auxiliar na performance também, então é usado. Agora, vôlei, por exemplo, é, também são movimentos mais curtos, talvez. A pessoa vai ter ali o ataque, a defesa e vai ter tem mais pausas também, não é uma coisa tão seguida como a corrida, por exemplo. Então, acaba que não tem tanta necessidade assim. Basquete se assemelha também. Interessante, interessante. Legal. Ó, eu tinha mandado para você, Lucas, antes uma pergunta. Foi uma pergunta que, recente na equipe que eu estava trabalhando, o treinador estava comentando sobre. Eu achei interessante, assim, a temática, até mesmo para deixar aqui na live e tudo, e até poder estar indicando a live depois também para a galera. Que ele estava dizendo que ele sempre tem dificuldade de explicar para os alunos que comer saudável é diferente de estar fazendo uma dieta para uma preparação. Porque às vezes o aluno, tipo, eu como saudável o tempo todo, não fico comendo, tipo, comfort foods o tempo todo, né? Tipo, tô comendo umas paradinhas aí, lanchando e no iFood, não. Tô comendo sempre ali o básico, né? O padrão, feijão com arroz, uma carne, uma salada. Então, sempre nesse básico. Frutas, verduras, legumes. Só que, ok, tá comendo limpo, né? Como a gente costuma falar, às vezes ele se comum, não sei se você gosta desse termo. Eu não gosto do termo limpo, mas comer limpo até que eu entendo, assim. Sim, sim, a Creio. gente entende, mas não mais correto, É, mas dá para usar, dá para usar. mas tipo, tem um comer limpo e ele falou, ok, mas eles têm que entender que como atletas na preparação, comer, por exemplo, um cacho de banana ali no dia não é interessante, né? Tem, vai ser ruim para ele, pela perca de peso em artes marciais, ou até realmente para manter performance. Então, nesse quesito, como a gente poder diferenciar, assim, e explicar a importância, talvez, de uma dieta de preparação, não sei nem se a palavra dieta seria o mais interessante, mas, assim, de uma alimentação para uma preparação de uma competição. Sim, é mais um planejamento que a gente fala, né? Porque é Legal. sempre tem ciclos, né? A gente costuma separar em ciclos e é uma coisa mais trabalhada a longo prazo. Uhum. Por isso que para o atleta que ele quer melhorar, é sempre importante ele ter a presença do nutricionista com ele, não somente uma, 2 semanas antes do evento principal, né? Da luta, ou Sim. então do jogo, da prova. Em si, ter um acompanhamento por um tempo, já para evitar que medidas muito drásticas sejam tomadas na hora principal, da prova, ou então do jogo. É Uhum. aquilo que você falou. Não é porque a comida é saudável, né? É uma fruta, que é uma castanha, uma carne que a pessoa pode comer sem nenhum controle. Principalmente em esportes que o peso conta. Então, luta, não tem como a pessoa ali comer simplesmente o que ela quiser só porque é saudável. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com isso. Na luta, eu sempre gosto de falar assim, cara, a ideia é você sempre se manter o mais próximo da faixa de peso possível. Se você deixar para entrar no peso, pô, quando está muito próximo da luta, você vai perder performance nos seus treinos próximos da luta, você vai ter que desidratar muito, vai ter que comer muito pouco, então vai ter todo um estresse desnecessário. É muito Uhum. melhor você fracionar essa preparação, ter um planejamento criterioso, ter cuidado com a sua ingestão. Então, assim, para quem é atleta, não tem jeito, a gente acaba tendo que sacrificar mais, tendo que ter mais controle das coisas. Então, um item básico assim para qualquer atleta, não só para lutadores, mas, pô, balança de cozinha. Cara, não tem como. Ainda mais quando a comida é saudável e tal, a gente pensa que pode comer o quanto quiser, mas não. Qualquer alimento ali, um feijão é saudável, banana é saudável, amendoim é saudável, mas você precisa ter controle do que você está consumindo e, para isso, a balança é a sua melhor aliada. Perfeito. Uma preparação, um planejamento de preparação é totalmente diferente de só comer bem. Quem só come Uhum. bem é uma pessoa que, infelizmente, não vai ter, não está lutando por mais nada, não tem nenhum objetivo específico, né? Sim. Uma pessoa normal ali, que não é atleta, pode só se alimentar no olho, não medir nada, mas para quem é atleta, a gente precisa ter um controle maior. E tem uma Uhum. diferença grande. Sim. E nem sempre esse planejamento é algo também super restritivo, né? Por isso que eu até falei da palavra dieta. Acho que a gente associa muito a algo se restringir, restringir, né? E não, na verdade, pode ser simplesmente um planejamento que a pessoa, sei lá, vai ter que comer a mais. Tem algum caso, assim, de modalidade que... Eu sei que no fisiculturismo tem um período, né, do carb up, né? Que é para a pessoa crescimento ali de massa e tal. Mas, assim, outras modalidades, é comum ter estratégia, assim, de comer mais para depois a gente conseguir mais performance? Sim, sim. O próprio triatlon, os atletas costumam Uhum. consumir quantidades cavalares de calorias por dia, né? É muita Interessante. coisa, porque assim, porque eles ficam em prova durante muito tempo, então eles têm que Uhum. estar com os estoques de energia ali muito cheios, né? E é aquilo que eu tinha falado também no começo da live. Para esse público, a estética, o shape, né, entre aspas, pô, Uhum. importa muito menos. Você vai ver ali Uhum. que alguns corredores e tal são bem magrinhos, não são tão Sim. musculosos, até um pouquinho de gordura às vezes, mas assim, eles conseguem ter uma performance absurda. Uhum. Então, é bem diferente. É, Interessante. fisiculturismo para corredores também. Tem muito corredor que acaba consumindo uma quantidade bem grande de comida, de carboidrato antes das Uhum. provas. Costumo sempre passar um planejamento
uns 3 dias antes já da prova principal do corredor. Vamos supor que o cara vai correr 21 quilômetros, 24. Uns 3 dias antes já ele já começa a aumentar a ingestão. Uhum. Então, assim, ele já vai se preparando, consumindo mais carboidrato, deixar os estoques de energia o mais alto possível para ele chegar na prova e performar bem. E claro, tem que ter um teste também, né? A gente, na nutrição, a gente toma muito cuidado com a questão da absorção intestinal. Então, assim, quem tá vendo aqui, toma muito cuidado se quiser começar a comer mais do nada, assim, porque você pode ter um desconforto. Uhum. A gente faz um Sim. treinamento no intestino, que a gente fala. A gente sempre, antes de testar alguma coisa em prova, em luta, em qualquer Uhum. coisa, qualquer suplemento, qualquer Legal. alimento diferente, a gente testa num treino antes. Então, tomem Boa. cuidado, porque isso é um recado que eu queria dar também, que qualquer Perfeito. coisa que você quiser fazer para o seu jogo, para a sua luta, tem que ser testado em treino antes, testado e Uhum. validado, para você poder Sim. definitivamente incluir. Cara, e isso eu já vi como um problema que eu encontrei com alguns atletas já, de assim, tá muito nervoso para uma competição, algo. Até passaram por nutricionista, mas sei lá, às vezes não tinha um contato ali de poder pedir um suporte pré-competição. Eu acho que isso para um atleta, eu acho que isso é um pouco necessário. De, pô, não tô bem, tô desesperado, e sei lá, atleta, sei lá, vou tomar alguma coisa aqui, vou tomar um chá calmante, vou comer tal coisa, não vou comer hoje. E eu falo, pô, tenta ao máximo não variar a sua alimentação. Pelo menos na parte psicológica eu falo assim com ele, gente, pô, não muda muito. Competição daqui uma semana, mantém. Segue a estratégia do seu nutricionista, tipo, qualquer coisa conversa com ele, mas assim, não varia muito, não vai, tipo, inventar de comer um McDonald's e uma feijoada, chegar na competição, sei lá, você tem, tipo, passa mal, uma infecção intestinal, alguma coisa do tipo, né? E até aconteceu recente com um atleta meu, que ele tinha uma luta importante marcada, tipo, era uma luta casada, tal, era jiu-jitsu no gi e tal, e aí ele mandou mensagem para mim no dia anterior, Franklin, tô com infecção intestinal, cara, passou o dia todo no banheiro. E eu falei, cara, tipo, tem preparação psicológica mais aqui. Agora você tentar se recuperar para ver o que dá amanhã. E o que aconteceu? 2 dias antes ele saiu com a galera, foi comer tipo umas coxinhas que tinha lá, que ele encontrou, tava nos Estados Unidos, tipo, um restaurante brasileiro, infecção intestinal. Eu disse, pô, mano, semana da luta, tipo, legal você já tinha batido peso e tudo mais. Ele nem, acho que nem tinha o peso certo, assim, tipo, era casado, então já era. Sim. E na real ele fugiu muito, tipo, cara, mantém o que você tinha comendo, sabe? Mantém comendo em casa, sei lá, sabe? Tendo certeza do que você está se alimentando e tudo mais, certo? E aí, Não, tipo, com foi certeza. nessa parada. Isso aí é uma das práticas assim, que a gente mais pede pro atleta evitar. É, como ele fez aí tudo que não podia, né? Infelizmente. Porque na semana da luta, como você disse, tem que manter o mais simples possível. Isso é uma coisa Uhum, até que eu tô com um atleta em preparação para fisiculturismo também. Tô legal. batendo muito essa tecla com ele. É, tem o carb up, né? Que é por volta de uns 2, 3 dias antes de subir no palco. Ele vai estar bem murcho, né? Vai estar comendo muito pouco, vai estar desidratado também. A gente faz o carb up para preencher o físico, deixar ele mais forte, com os músculos mais aparentes também. Só que isso aí tem que ser só com alimentos que ele já está muito acostumado a comer. Então, assim, geralmente o atleta, né? Como você falou, depois de pesagem, depois de fazer desidratação, o atleta tem muito aquela mente ali de buscar uma recompensa, de querer buscar o comfort food mesmo, só que, cara, não dá, porque isso é muito arriscado. Principalmente quando você está comendo pouco, seu intestino está um pouco mais fragilizado ali também. Então, se você joga uma carga muito grande de carboidrato, de gordura, a tendência é que você vai ter alguma consequência muito ruim, tipo diarreia, ou então ficar com a barriga muito estufada, né, muitos gases também. E é bem perigoso. Hora de competição, hora de prova, não é hora de mudar. Deixa para mudar depois, quando você for comemorar, mas no momento ali, faz o que você está acostumado e o que foi planejado. O planejamento, ele existe justamente para ser seguido. Então, a hora de mudar é quando a prova acaba, né? Legal, legal. Importante. E, cara, assim, pensando nessa questão do trabalho, por exemplo, com atletas, normalmente, como é que funciona? Então, com os atletas, eu sempre busco os pacientes em geral, né? Eu sempre ofereço acompanhamento pós-consulta, mas com os atletas a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso com isso. Então, eu tento manter um contato maior com eles. Principalmente quando vai afunilando ali para a semana mais próxima da prova, ou então do jogo, enfim. Tudo isso eu tento manter um contato. Já trabalhei com atletas de futebol, com alguns, corredores, jogador de basquete também, já tive alguns. Atualmente é mais fisiculturismo e a corrida. Fisiculturismo está sendo o primeiro agora, então assim, está sendo uma experiência pô, absurda. Muito legal você, tipo, tudo que você já estudou, botar em prática, então, pô, tô gostando muito. E é isso, a gente tenta sempre se manter o mais próximo possível para evitar o que você falou. Talvez ali, não sei, isso aqui é um chute meu, mas
o que eu faria, Sim. né? Ser um nutricionista de um cara que vai ter uma luta importante no domingo. Uhum. A semana inteira, diariamente, mandar minha mensagem. E aí, atleta, como é que você tá, cara? Treinou bem hoje? Conseguiu seguir a alimentação certinho? Como é que tá a questão com o psicólogo? Como é que você tá fazendo? Uhum. Como é que tá? Todo dia Sim. perguntar como é que tá as coisas. Pra Legal. ver ali se ele realmente tá com um problema. Porque às vezes a mente dele tá tão, tipo, frenética, ele tá pensando em tanta coisa que ele tem um problema, ele pode te perguntar, mas ele esquece. Ele esquece, você Uhum. tá pensando ali no dia, no momento da luta, de tudo. Então, às vezes você oferecer esse suporte maior, vale a pena, né? Você consegue evitar um problema. Uhum. Então é basicamente assim que eu trabalho. Perfeito. Cara, eu tenho um caso muito legal, que assim, tipo, um dos casos mais legais que eu já trabalhei, que é uma atleta que ela era ultramaratonista. Então ela se encaixava bem naquele perfil que você falou de, cara, nunca se preocupou com a alimentação, porque, velho, tipo, domingo é o longão dela, tipo, você ali 100 km, pô, suave. Sabe, eu acordei, vou correr 100 km. Ela falava assim, na naturalidade, cara, que eu fico, não sei como. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma transição esportiva. Ela foi do ultramaratona, ela até participou de uma prova que era, ela se preparou um tempão, antes de trabalhar comigo, de 1.000 km, que era 10 dias, cada dia 100 km, né? E o que aconteceu foi que, assim, ela acabou não seguindo tanto, mas ela ficou, acho que até os 500, aí teve o corte, ela já não podia mais. E aí, depois disso, ela decidiu fazer uma transição. Ela foi para o fisiculturismo. Caraca, muito diferente. Aham. Bizarro. Mas, assim, o Sinistro. físico dela, ela foi, inclusive, pro wellness, sabe? Tipo, não foi nem... Ela tem um Sei, físico bem sei. trabalhado. Por mais que ela é ultramaratonista, ela já tinha um físico de musculatura muito bom. E ela decidiu ir pro fisiculturismo. E, cara, ela pegou, assim, ela é muito disciplinada, para básico, assim, pô, pessoa que corria 100 km no domingo tranquila, disciplina não é um problema, sabe? Tipo assim, foco, Tá em tudo. outro nível. Mas o problema, cara, principal era a alimentação. A gente, muitas vezes a sessão nossa, tipo, era muito conversando sobre a alimentação. As dificuldades psicológicas que ela tinha, de quê? Da seguir 100% a dieta. Ingestão de líquido, cara, era tipo 6 litros ali na preparação, no momento que ela tava, e ela falou, cara, não tem como. Eu não posso ficar no banheiro o tempo todo. Era a reclamação, tipo, não era o beber água só, mas tipo, pô, eu trabalho, eu não posso ficar a cada meia hora indo no banheiro, porque é muita água. Então, muitas vezes ela acumulava água e não conseguia, tanto que a gente até tinha um acompanhamento. Cara, ela mandava mensagem para mim todos os dias, um feedback de como foi a alimentação, de como foi o treino, de como foi a ingestão de líquido. Acho que umas 2 vezes, sei lá, em 6 meses de trabalho, foi que ela bebeu 6 litros. Ela não conseguia. Então, muitas vezes ela ficava até meio desapontada com ela, por exemplo, algo no sentido assim, de se cobrar muito, porque não estava encaixando, né? E ela tem muita dificuldade de adaptar isso, mas que era necessário, né? E principalmente por acho que ela ter vindo lá da ultramaratona, se adaptar numa alimentação ali mais regrada, que tinha que pesar o tempo todo, que tinha muitas vezes que comer muito, ou então comer pouco, isso variava. E principalmente quando ela chegou no corte ali de carbo, ela tinha aquele carbo variado, então, um dia carbo alto, 2 dias baixo. Cara, 2 dias, Sim, sim. na verdade, zerado, basicamente. Mano, ela não consigo, porque pra ela, ela tem que comer o pão. E aí ela chegou depois de um acordo ali com o preparador dela, e todo dia ela tinha um pão, mas ela já não tinha mais carbo nenhum depois, assim, em alguns dias. Então, foi uma luta, assim. Ela acabou nem indo pra competição, teve algumas questões pessoais, tudo. Mas, cara, foi muito interessante isso, porque o mental dela foi sempre estruturado na ultramaratona, sabe? De anos e anos como atleta. E ela mudou de esporte e já tinha uma preparação toda diferente. Então, assim, o treino era tipo 3 horas na academia, tranquilo, sabe? A disciplina sempre ok. Mas a alimentação, tipo, era uma barreira muito difícil para ela. Tipo, e hoje você com um fisiculturista, assim, quanto você percebe essa dificuldade às vezes ali na alimentação? Então, e tudo gira em torno bem do que você falou, porque como são esportes diferentes, a parte da alimentação, no ultramaratonismo, né, você segue mais uma constante. Sempre a ingestão é alta, sempre Aham. você tem um pouco mais de liberdade para escolher o que você vai comer. Não que é uma liberdade, pô, hoje eu vou comer 2 Big Mac, não Sim. é isso. Uhum. Mas você consegue ter uma escolha maior. Agora, cara, fisiculturismo chega um ponto que você tem menos variedade e uma quantidade muito pequena, muito pequena. Então, assim, você trocar essa mentalidade, virar essa chave é muito difícil. Porque você, Uhum. como ela passou a vida inteira, para ela se preparar ali para correr 100 km no domingo, como você falou, ela já vinha há algum tempo ali treinando, vinha nessa dinâmica há algum tempo. Aí quando você muda, tipo, é muito, muito difícil. Muito difícil, principalmente porque essa galera do Endurance costuma ali ter também, às vezes pós-corrida e tal,
tem a comida ali como uma forma mais de conforto, vai fazer a reposição Sim. de energia, né? E pode comer o que quiser, tá liberado. E, cara, no fisiculturismo não é assim. O atleta que está em preparação agora, ele está comendo muito pouco, muito pouco. E o momento dele comer vai ser só depois da prova. E aí depois eu já estou falando para ele, cara, vamos tomar cuidado aí depois de você subir no palco, você não pode ganhar mais que 10% do seu peso em uma semana. Uhum. Sim. Então ele vai para um rodízio aí depois do palco, né? Que é praxe, é tradição já. Uhum. E no dia seguinte ele vai acordar fazendo dieta de novo. Uhum. O fisiculturista quer ser diferenciado, ele tem que tomar o máximo Sim. de cuidado possível. Então são nuances muito diferentes que ela vivenciou, né? Então, assim, é Uhum. bem difícil, cara. Quem é fisiculturista desde sempre, né? Aquele moleque lá que, pô, 14 anos já ficava vendo vídeo do Arnold, e Uhum. agora tá acompanhando o Dino. Sim. Esse cara aí, pra ele já vai preparado, né? Ele já tem um aprendizado ali diferente sobre alimentação. Não vai ter tanto esse ponto de usar comida como regulação emocional. Ele vai ver a comida ali como ferramenta de trabalho já. Eles comem de forma profissional, que alguns falam. Então é, tipo, muito diferente. Quando ele é criado ali no fisiculturismo, eu não tenho tanta dificuldade, por incrível que pareça. Eles ficam, assim, buscam outras formas, né, de externalizar tudo que estão sentindo ali na hora, mas eles dificilmente vão comer mais. O atleta de fisiculturismo, ele, assim, é uma variação de recompensa absurda que eles têm. Tipo, é uma coisa sinistra de Uhum. ver de perto. Eu achei, até achei interessante, eu acho que ontem eu assisti um podcast do Ramondino, logo após a saída dele lá, que ele foi no Flow Podcast, né? E aí é um podcast de 1 hora só, mas ele comentou que ele, por exemplo, é uma pessoa que gosta muito de comer coisas, sabe? Tipo, mano. Mas ele falou muito que talvez pela restrição, né? E até tava o Eduardo Corrêa também, né? Que é fisiculturista lá, comentou. O Dino tinha desde o ano passado já se preparando pro Arnold, e ali após o Arnold deu uma descansada e já voltou para se preparar para o Olímpia. Então, nessa pegada, ele tá, tipo, há mais de 1 ano ali meio que com muita restrição. E aí, por isso que ele tava, talvez essa vontade dele tá tão em excesso, que ele falou, cara, eu gosto de ficar comendo fine, tipo, aí na mesma hora chegou lá até duas caixas de pizza cheias de, tipo, de donuts. Então ele falou, mano, salgado de padaria. Ele, cara, eu quero comer. Sabe? Mano, tudo, tudo. O que vir pra frente eu como. Então, tem o famoso rodízio, né? Mas, obviamente, ele falou, cara, eu gosto de comer, só que, obviamente, a genética dele também ajuda, né? Nesse quesito. Mas, de toda forma, é aquilo. Talvez muitas vezes essa super restrição, né? Eu acho que gera certos episódios de compulsão, eu acredito. O que acontece mais é assim, quando qualquer indivíduo, né, passa por uma restrição que é muito grande, Uhum, e a restrição a gente tem que entender que no caso é uma restrição mais alimentar também, não só uma restrição calórica, né? Então assim, fisiculturista de preparação, ele não pode comer determinado alimento que tem a mesma caloria que outro, claro. porque esse alimento que está na dieta dele vai ter um efeito diferente no metabolismo, vai proporcionar menos gases. Então assim, tem um volume maior também. Então, quando a gente faz dieta, né, nós, pessoas normais, a gente consegue ter uma variedade maior de opções. Né? A gente pode trocar um arroz por uma batata. Agora, para o fisiculturismo, não é sempre assim. Ele vai ter que ficar só naquela opção. Então, isso acaba causando os episódios de um comer mais exagerado. Porque você fica tão restrito ali a poucos alimentos, poucas calorias, que naturalmente você quer comer um pouco mais, você passa a dar mais valor, né, para os alimentos que você tem maior apreço, como o Dino falou aí, do salgado, da fine. E, infelizmente, no fisiculturismo você tem períodos específicos que isso é mais plausível, né? Por exemplo, no off-season, aí o atleta consegue. O treinador, então o nutricionista deixa ali umas calorias livres para ele, né, durante a semana, em 2, 3 dias, aí o atleta escolhe o que ele quer comer. Claro que até isso é planejado. Isso que a Uhum. gente estava falando de planejamento também, não é bem uma dieta, né? Tipo, é planejamento. Você vai comer diferente, você vai comer uma fine, um salgado de padaria, beleza. Mas é planejado também, você não vai chegar lá e comer quando você quiser. Vai chegar e vai Uhum. comer uns três, que vai dar por volta aí de 1.200 calorias. Ok. Isso aí tá tudo Sim. certo, tá dentro do seu planejamento. Mas, Então, sim, acaba que acontece muito isso, período de restrição alimentar muito grande, acaba causando uns episódios aí de comer mais exagerado. Por isso que muito fisiculturista acaba ganhando, pô, 15, 20 quilos depois de não é possível, competir, né? passa Sim. mal, enfim. Isso acontece muito, né? Até porque tem um dano psicológico também bem grande. Principalmente os que usam esteroides também. A gente já tá vendo muito aí, tipo, muita associação entre alguns esteroides e possíveis danos É, psicológicos, né? sim, Então, com certeza. tudo gira em torno disso também. Essa junção de tudo acaba resultando em um comer bem exagerado. A própria restrição sem esteroide em si, tipo de, sei lá, de carboidrato, tu já vai aumentar o cortisol ali, cara, e já era. Até a É, gente vai brigar com todo costuma ter mundo, dor de cabeça. é, vai- é começar, tipo, a buzinar demais. Assim, às vezes são comportamentos
Isso é interessante até, quando eu atendi o fisiculturismo ali, hoje eu tô sem ninguém aqui do fisiculturismo, mas eu percebi, eu comentava assim, ó, tem alguns comportamentos que você relata que você nem tá percebendo. Então muitas vezes a pessoa nem relata, mas assim, pergunta pra pessoa de sua volta. Chega assim, olha, se eu agir de uma forma um pouco estranha, fala comigo. A pessoa comenta, ó, você tá buzinando demais, você tá, tipo, brigando com uma coisa que, sei lá, algo incomodou, por exemplo, você tá na academia e alguém tirou uma anilha que você ia pegar. Tipo, e você começa a brigar com a pessoa, não Sim, faz sentido. Pois eu vou usar. Não, seria o comportamento da pessoa. Obviamente, a gente tem que comparar também o que é o padrão dela para um momento que ela está de restrição. Mas são comportamentos pequenos que ela transforma em uma catástrofe ali, começa a brigar por tudo, e às vezes ela nem percebe, porque está sendo natural, né? É o fisiológico ali no momento. sim, exato. Porque entender também que, como se fosse sem esteroide ou com Uhum. esteroide, o fisiculturista ele passa por um período de estresse muito grande, né? Não é porque ele consegue se manter ali no planejamento 100% que ele faz aquilo de forma tranquila. Muito pelo Uhum. contrário, né? É uma carga emocional muito grande que eles carregam ali. Então, é aquilo, um ano inteiro de preparação para alguns minutos no palco, aí passa tudo pela cabeça, todo o sacrifício que ele está fazendo, mais uma ingestão calórica muito baixa, né? E aí a gente vê alguns treinadores, como você falou, muita gente acaba zerando o carbo total. Isso aí, hoje em dia, a gente já sabe que não precisa ser tão extremo. Você pode manter quantidades baixas ali. Claro que o atleta não vai comer 5 pães por dia, mas Sim, pode ter uma quantidade baixa ainda. Não é necessário zerar tudo. Aí alguns vão sim. lá e zeram sal também. Também não é necessário zerar o sal. Então, pequenas Uhum. coisas que o treinador ou o nutricionista também podem manejar, que acabam ali ajudando um pouco mais esse atleta também, né? E evitam aí alguns comportamentos que, assim, algumas respostas, né, que não são tão proporcionais ao acontecimento prévio. Isso aí acontece muito Uhum. realmente. Interessante. Uma coisa assim que surgiu no nosso papo aqui que eu estou pensando é que o nutricionista esportivo, quando trabalha com atletas, ele tem que acabar entendendo muito do esporte, né? Tipo, esse atleta de que esporte? Tipo, quais são as necessidades que esse esporte exige? Eu falo disso porque, assim, é uma coisa que na psicologia do esporte acontece muito, e às vezes o pessoal não sabe. Mas eu tenho que entender como é que o esporte funciona para entender normalmente demandas que esse esporte vai exigir. Então, sei lá, eu trabalho com poker, trabalho com motocross e com fisiculturismo. Cara, é é um trabalho psicológico sendo realizado, mas assim, a estrutura da competição, a preparação, o fisiculturismo é meses preparando para o momento. O poker, todo dia o cara tá ali em competição, todo dia ele tá perdendo. O motocross, às vezes, é quinzenalmente tem uma competição, por exemplo, e exige algo ali também de comparação, por exemplo, de movimento. O risco também é um esporte de alto risco, então o medo às vezes pode surgir. Então, assim, exige uma necessidade de eu entender cada esporte, de como funcionam as competições, para eu fazer um trabalho adaptado. De certa forma, na nutrição esportiva, a gente também tem que ter isso, né? De, pô, fisiculturismo, eu tenho que estudar muito sobre fisiculturismo para entender tudo que é preciso para aquilo. Aí chega meu esporte aleatório, sei lá, paraquedismo. Chegou o cara para você. Ele quer uma preparação nutricional para ir mais rápido no salto. Não, também é totalmente diferente. Não dá pra gente comparar. Como você disse, você faz um Uhum, trabalho psicológico, eu vou montar um planejamento, todos serão planejamentos, né? Mas tem toda uma estrutura diferente, questão de suplementação é diferente. Pensar também na suplementação durante ali o momento da prova, do treino. Alguns esportes vai ser necessário, e outros não. Então, assim, é totalmente diferente. Por isso que a gente tem que sempre individualizar a conduta o máximo possível, né? Isso aí, uhum, qualquer coisa que é muito generalizada, uhum, muito ampla, acaba não funcionando para isso, principalmente quando o atleta está aumentando o nível dele, porque é aquilo. Em atleta de alto nível, não importa o esporte, o que vai diferenciar cada um é o detalhe, né? O pessoal às vezes fica muito preso ali, tipo, é quem quer mais, é quem tem mais motivação, quem tem mais disciplina, mas, cara, uhum, às vezes é aquela dieta que ele não tem, é aquela preparação psicológica que, às vezes, o psicólogo tá sendo muito generalista, ou então não conhece nada do esporte, ou então é o treinador ali que, pô, não tá conseguindo lapidar tal coisa no treino. uhum, Então, assim, é detalhe, cara. O alto nível no esporte é sempre detalhe, por isso que a gente tem que uhum, sempre tentar individualizar o máximo possível. uhum, E conhecer também cada modalidade, né? Inclusive, pô, já chegou para mim também demandas que não estavam na minha alçada no momento uhum, atender, e assim, eu falo, pô, procura outra pessoa aí, porque eu não vou poder te ajudar da melhor forma, né? Então, uhum, é legal também quando a gente, enquanto profissional, tem que reconhecer o nosso limite ali. E aí conseguir uhum. indicar para alguém, fazer o melhor para aquela pessoa, por mais que a gente não Perfeito, acabe não atendendo ela, né? perfeito, perfeito. É necessário, né?
Hoje, por exemplo, eu não pego tanto trabalho clínico, meu trabalho é sempre mais focado no esporte. Então, assim, tem demandas que se eu vejo que algo, ó, isso aqui você veio por esporte, mas, cara, sua questão é muito clínica, sabe? É um tratamento específico que eu prefiro estar indicando você para fazer com tal pessoa que vai fazer esse tratamento do que ficar um complemento comigo, porque meu foco tá mais, tem um bem-estar, tem uma saúde mental, mas, de certa forma, é mais performance também. Estou trabalhando com atletas diretamente. Então, é sempre importante também ter esse equilíbrio e essa análise, né, do que fazer. Mas, assim, pensando nos trabalhos que você realizou, qual foi o, teve algum esporte aleatório, assim, já passou por você? Tipo, um cara que, mano, nunca esperei que ia entrar na minha sala, na minha tela, que, tipo, pra atender esse cara de muito aleatório. Teve algum caso assim? Cara, agora assim, de muito, muito aleatório, não tô me recordando de nenhum, mas é aquilo que eu falei, são esportes Hum, mais comuns, assim. Até hoje não teve nenhum tão aleatório. mas- Corrida, basquete, futebol, Uhum. fisiculturismo também, já teve de vôlei, lutadores também já teve, então assim, é Olha, mais não. aquele padrão. Agora os Aham. aleatórios também eu tenho curiosidade, porque é aquilo, né? É uma experiência boa da gente ter também. Sim, E por que não, né? Eu também tô aberto aí, mas até hoje não. E você, qual foi o massa, massa. mais exótico aí que teve de esporte? Cara, eu vou dizer que foi o motocross porque eu acho diferente, É, assim, sabe? Não é bem muito diferente. comum. Na televisão Tipo, é difícil é, ver isso. Alguma entendeu? notícia de Tipo, motocross, né? é, tipo, tem um amigo, inclusive, que até atende na minha rede lá, que ela trabalha especificamente com kart, assim. Tipo, atletas de kart, eu acho bem, acho diferente também. Normalmente são mais crianças, tal, tem um pessoal adulto também, mas tem uns fisiculturismo. Cara, fisiculturismo, inclusive, é uma modalidade que tem profissionais que trabalham, mas não é tão comum, Um sabe? psicólogo Artes marciais, específico, né, para fisiculturismo. é, tipo assim, eu conheço pessoas que atenderam tudo, mas assim, é difícil você ver alguém que atende, pô, tem 10 atletas de fisiculturismo, né? Sei lá, nutricionista acaba sendo comum, meio que eles se indicam ali, Sim, então, sim. pô, você vai atender uns 8 10 atletas de fisiculturismo. Na psicologia é difícil, é mais fácil ter arte marcial. Pô, tem uma amiga minha, Ingrid, por exemplo, cara, ela trabalha só com jiu-jitsu. É psicóloga só para jiu-jitsu, cara, é muito específico. Entendeu? Mas é bom, porque ela também, tipo, nas competições ela consegue estar presente, então ela tem um suporte, todo um trabalho pensado para aquela modalidade. Então, pô, tem profissionais que trabalham só com futebol, profissionais que trabalham só com vôlei, por exemplo. Mais difícil, mas tem. Mas sim, essa diferenciação, natação, vai variando. Mas motocross, assim, tipo, é poucos. Poker também é uma coisa que eu Poker eu achei achei diferente. bem aleatório também. O poker, por exemplo, é que o poker vem muito na pegada dos esportes, né, dos jogos eletrônicos, por exemplo. Sim, Que inclusive até já sim, sim. as equipes, assim, quando eu trabalhava, hoje eu tô sem ninguém, assim, de uma equipe também. Mas tinha nutricionista, assim, tipo, que era aquela pegada. Iam lá palestra, uma orientação. Mas tem, tipo, nutricionistas para esportes, para pessoas que ficam em jogos eletrônicos, como se alimentar para performar mais, o que comer durante a partida. Isso dá uma parada assim, achei bem específico também. Não, exato. Eu já até cheguei a estudar um material sobre isso, sobre Uhum, gamers também. Porque assim, acaba que, como vai ficar muito tempo ali na tela, muito tempo de sim. concentração em determinada coisa que ele vai fazer, acaba que, pô, se você às vezes comer uma quantidade muito grande de carboidrato, por exemplo, pode vir aquela letargia, né? Ficar um pouco mais sonolento e tal, perder um pouco do foco do momento. Então, Uhum, isso é uma coisa a ser evitada, por exemplo. E aí tem outras estratégias também que podem ser válidas para esse público, mas também é uhum. uma coisa bem aleatória, assim. Uma coisa que eu percebi muito quando eu trabalhava, assim, eu sempre faço uma. Outro costume quando eu trabalho com equipes de esporte, até parei, mas ano passado eu trabalhei bastante. Eu levava sempre uma palestra sobre uma preparação integral. Então eu falava do sono, falava da alimentação, de cuidados ali de rotina, tal, e da preparação psicológica. E eu comentava, por exemplo, uma coisa básica com eles de alimentação. Pô, eles, eles têm um hábito de sono muito ruim, de às vezes querer ficar de madrugada jogando. Isso está muito ligado a acordarem tarde, né? Se alimentarem tarde também. Então, pô, meia-noite é que eles vão jantar. E além disso, tomar energético, porque a maioria dos times é patrocinado por energético. Energético, a maioria tem cafeína. Então já tem dificuldade. Então, tipo, tomava um isotônico, por exemplo, que acho que até alguns têm cafeína também, né? Não sei Sim, exatamente, mas sei que sim. alguns não tomavam energético ou café, tomavam isotônico e mesmo assim tinha insônia. Então, no geral, eu percebi, olha, vamos tentar reduzir um pouco, tomar mais cedo, alguma coisa do tipo assim, para não afetar tanto sua performance também, né?
Não, perfeito. Esse público, ele costuma ser complicado, né? Porque, como você falou, Uhum. vira a noite jogando, a alimentação automaticamente fica ruim. Se a gente for pensar que privação de sono, qualidade de sono ruim, acaba prejudicando a alimentação também, né? Deixa a pessoa muito mais Uhum. reativa ali para Sim, buscar o comfort food da vida. Então, sim. é complicado. E a questão de cafeína, cara, é pior ainda, porque ainda tem o patrocínio, como você falou, né? Então, é isso. Eles têm que No, sei lá, tomar. exato. Orienta a buscar uma versão sem cafeína, né? Que alguns energéticos têm. Pode ser uma opção também. Então, a gente acaba, até, não sei se na parte da psicologia, né? Para esse público específico. Mas a gente entra mais como alguém que vai só reduzir os danos do que alguém que vai realmente solucionar ali. Porque, Sim. até pensando em saúde metabólica também e tudo mais, pô, uma pessoa que vira à noite jogando, cara, tem Uhum. muito prejuízo, né? Questão de risco para diabetes, para doença Ok. cardiovascular, até para obesidade também, tudo isso é mais alto. Então a gente vai Uhum. entrar sempre ali tentando Sim. reduzir os danos ao invés de mudar totalmente uma coisa que é a profissão daquele cara ali que ele escolheu, né? Então a gente tem que ter noção Sim. disso também. Mas até algumas equipes, assim, não sei como é que continua esse trabalho, mas tem equipes realmente que tinham um fisioterapeuta, tinha um educador físico específico ali, que fazia sempre uma atividade de manhã para eles se movimentarem também, porque, sei lá, passa 10 12 horas ali do dia jogando, sentado, né, no computador, no celular, mesmo assim, é algo que fisicamente desgaste bastante, né? Então, por isso que Com era certeza. o que havia deixado de lado. É o contrário, né? Os esportes, assim, normalmente tem um psicólogo, ok, mas a parte física fica de lado, porque não parece ser tão importante. O mental acaba sendo mais importante. Só que a gente se perde. É o contrário do que a gente estava comentando sobre, sei lá, futebol e tal. A gente cuida do físico e esquece o mental. Nos esportes, né, a gente começa a trabalhar o mental, beleza. Só que às vezes o físico é que tá com problema. Então é aquilo, é uma alimentação ruim, é um sono ruim, é assim, tipo, que tá ruim também, tipo, poderia ter ali um treinamento, sabe? Um corpo não que tá com obesidade, então, tipo, etc. Que é aquilo, a obesidade não é só estar acima do peso, né? Tem todos outros efeitos também colaterais aí no corpo que precisam, provavelmente vão prejudicar a performance desse atleta. Não, com certeza, com certeza. E eu acho que o principal para esse público é a questão de sono também, né? Uhum, É, foco atencional, tudo isso, a questão de da pessoa ali ter basicamente noção do que ela está fazendo no momento é muito difícil. A pessoa costuma ficar mais impulsiva quando está dormindo menos, então a tendência é que para um jogo eletrônico ali, para qualquer coisa do gênero, ela não vai ter a mesma performance, é impossível. uhum, A questão de, pô, ela se manter um pouco menos tensa também, né, durante o jogo e tal, vai aumentar muito a irritabilidade dela, ficar dormindo pouco, ficar virando noite jogando. uhum. Então é uma coisa complicada e que realmente acaba sendo da cultura dos esportes, né? Acabar deixando o físico um pouco de lado. E aí as culturas são difíceis de mudar, né? A gente sabe bem Sim. disso. É, talvez eu acho que os esportes ainda por ser uma modalidade nova, né? Talvez essa cultura seja mais moldável do que a gente fala do futebol. Acho que o futebol é bem Não, com mais certeza. complicado. Os esportes, eu acho que assim, é muito de replicar. Se uma equipe faz e tem resultado, acho que as outras começam também a Sim. seguir. O psicólogo, acho que nos esportes foi muito isso, assim. Chegou, trouxe resultado ali, ok, se mantém. Né? No final das contas, acaba o mundo, né? Funciona assim. Tem que Não, mostrar. perfeito. Perfeito. É isso, né? E ainda mais que aqui, principalmente aqui no Brasil, Uhum, o futebol tem aquela mística, né? Ah, a gente é um país de futebol, tem que fazer da forma que era antigamente, tal, voltar a ser sim. raiz. Aí, como se for, a gente acaba levando o foco para outro lado, e esquecendo de coisas que são Aham, importantes também. claro. O bom de sair é que, até por envolver a tecnologia também, né? Acaba que o pessoal tem uma mente um pouco mais aberta a Uhum, mudanças, a sim, preparação e tudo mais. Então, é perfeito. interessante, sim. Cara, tem uma pergunta que é muito aleatória, que eu nem pesquisei no Google nem nada, mas eu tinha pensado nela e eu vou anotar para quando eu fizer uma live com um nutricionista sobre a parte de preparação, vou perguntar. Que era mudar de marca de suplemento. É que conheci gente que, sério, hoje tá tomando uma, amanhã tá tomando outra e vai comprando. Tipo assim, nem mudando sabores, é mudando as marcas. Tem algum prejuízo, assim, no fisiologicamente mesmo, sei lá. Vou pegar a creatina, por exemplo. Eu sei que existe um padrão, até teve saiu, acho que ano passado, não foi esse ano, um, uma avaliação das creatinas que passavam ali no critério de realmente ser aprovada e tal, e outras que não. Mas ter essa mudança, talvez, na creatina em si, porque eu acho que não é só a creatina pura, né? Eu acho que tem alguma fórmula a mais. Tem alguma interferência em resultados? Não, então, no geral não, porque a creatina, geralmente o que a gente fica muito preocupado, né, tem um selozinho especial de algumas que deixa até mais caro.
Só que isso não diz muito sobre a qualidade dela, é mais o método de preparo, entendeu? Tá. Então, a creatina monoidratada e tem um Uhum. outro nome agora que fugiu a cabeça, mas é Uhum. só uma diferença de método de produção. A Entendi. qualidade é a mesma. Desde Legal. que você mude para uma marca que é confiável, uma marca que realmente vai ter a creatina ali, não muda muita coisa, não. Ah, Às vezes o pessoal procura o mais barato ali, o mais em conta. entendi. Se for confiável, né, não tem nenhum problema. Ah, Agora a questão é saber se é confiável. uhum. Quando você entra aí no site, vê um anúncio, pô, R$ 10 uma creatina, aí não compra, né? Pelo Uhum. amor de Deus, aí é suspeito. Mas É ficando em uma, marcas conhecidas é tranquilo. é uma coisa que eu fiz com o meu Nutri uma vez foi, tipo, eu mandei pra ele, ó, eu vi essa marca aqui, cara, gostei tudo. Pô, na verdade foi a top, né? Tipo, antes de eu até fechar a parceria com eles, eu mandei, tipo, ó, mandei lá o Ah, legal. site, ó, cara, tipo, dá uma olhada aí. Tipo, verifica se tá tudo ok e tal, se faz sentido. Ele, não, tá tudo massa, avaliei aqui, pode comprar tudo, consumir, e, tipo, fechou. Eu falei, pô, não vou naquilo, né? Não dá pra fechar, por exemplo, vou citar um exemplo clássico aqui que a galera já veio para algumas pessoas que tomavam, faziam propaganda, depois comentavam que não servia de nada, que é aquele super coffees, né? Tipo, Ah, tá ligado? sei, sei, sei. Se algum quiser patrocinar nós, a gente corta essa live aqui e joga fora. Mas no geral, sim. É, cara, o problema, tipo, como eu falei do pré-treino também, o Super Uhum, Coffee, especificamente o Super Coffee, né, segue a mesma linha. Eles colocam um monte de substâncias ali que naturalmente deixam o produto mais caro, só que não uhum, necessariamente auxiliam em performance. Aí sim, acaba que a dose do que realmente importa para a performance, que é a cafeína, fica baixa. sim. Aí, cara, a pessoa, às vezes, até muito paciente chega e fala: Ah, tô tomando Super Coffee e tal, tô tendo um resultado legal. Uhum, Tipo, placebo funciona também, a gente sabe, né? uhum. Mas, assim, de fato, não Exato. tem muita serventia, né? O placebo funciona, mas até quando vai funcionar, né? A gente tem que ver isso. Sim, sim. Um exemplo, acho que é a própria taurina, né? Não sei se a taurina tem algum efeito, alguma que serve para algo assim de foco e tal. Mas acho que alguém uma vez explicou e eu fiquei, pô, e pior que a gente associa o nome taurina, que tem quase todos os energéticos, né? Sei lá, com touro, por algum motivo. É uma parada assim que a gente ninguém para pra falar, mas, pô, taurina, touro, deve ser um bagulho tipo de deixar a gente com muita Sim. energia e tal. E na real, É, na real também não adianta de nada pra isso. Não tem nenhuma comprovação boa. não É, o foi que o no todo. pessoal. É, não tem. Esse touro aí tá fraco, não vai me dar nada, não. Felizmente, cara, tipo, a gente tem muita opção e pouquíssima coisa boa, de fato. Aham, Entendeu? Então, o ser humano, né, eu não sei o que acontece, mas a gente sempre tem uma tendência a buscar uma coisa ali para facilitar o processo, né? Então, comigo, então, principalmente, sempre chegar, ó, experimenta aqui esse manipulado, tal coisa, isso aham, aqui para melhorar a minha cognição, isso aqui para o sono. sim. E aí nada funciona, aí você tem que ficar, pô, mas não é bem assim e tal, mas é isso, né? Nosso trabalho também, não só o seu, como eu também acabamos sendo educadores, né? A gente tem que, tipo, Sim. educar o pessoal que segue a gente, que é nosso paciente, a, tipo, ter melhores escolhas e tal, passar conhecimento para frente. Então, felizmente, pouca coisa funciona aí. Teve um caso agora, você me lembrou, pô, muito distante. Foi de um atleta que eu trabalhava, que ele tava precisando reduzir peso e tal, e ele tava voltando ali de um momento que tava em descanso, tava voltando a treinar e tava muito em cima do peso. E aí, na época, até quando ele foi falar pra ele, falou, cara, eu tô com vergonha, mas eu preciso contar isso, o que aconteceu comigo. Ele foi atrás de velocidade. E ele encontrou um cara lá que era um coach nutricional, né? Não era um nutricionista, era um coach nutricional de alimentação. E o cara, ele desenvolveu eu não sei o nome do cara todo, mas ele desenvolveu um termogênico air fryer. Pô, essa aí Olha o eu nome do pô, bagulho. nunca vi. Essa aí me pegou. Termogênico air fryer. Tipo, um produto, cara, assim, em um mês, pô, era 10 quilos de gordura queimada. Nesse nível, pô. Tem a Entendeu? promessa, tem tudo trabalhado, né? Um Tem nome tudo, tem esquisito, uma tudo. promessa forte, é sempre assim. Aí, beleza, ele pegou, disse que começou a tomar e tranquilo. E assim, ele tomou muito porque ele tava com aquela impulsividade, sabe? De, cara, eu quero velocidade, eu preciso voltar à minha performance e tudo mais. E aí, depois de um tempo, ele começou a sentir alguns efeitos colaterais com isso. Tava tendo resultado, mas. E aí ele pegou e levou para um amigo dele que era médico. Ó, depois, tipo, um mês, velho. Depois de Quando ele usar levou, todos os dias. eu não lembro da substância, mas o cara falou, então, tipo, isso aqui é um anabolizante e tal. É algum daqueles que tem a ver com cavalo, tá ligado? Tipo, não sei qual o nome agora, mas ele falou, mano, isso aqui é um Clenbuterol, anabolizante super forte, tipo efedrina, assim. uma coisa assim. Eu acho que é algo assim. O cara falou, tipo assim, cara, para de tomar agora, tá? Vamos fazer alguns exames com você, porque, cara, esse aqui é muito forte. Tipo, a dose que tá aqui é muito forte.
Isso pode trazer efeitos colaterais muito graves. Dito e feito. Até hoje, ele, a partir desse momento, ele tem que tomar reposição de testosterona, porque o corpo dele, tipo, destruiu, cara. Tipo, natural fica, tipo, 200, sabe? Sempre tá muito lá embaixo. E, pô, o cara tem 20 e poucos anos, então... Ele falou, mano, que bom que eu parei de tomar rápido, que eu vi que tava estranho e eu desconfiei. E ele, pô, mas... Ele fala, até hoje eu me sinto muito burro, porque eu tenho vários amigos que são médicos, tipo, médicos que são endócrinos, tudo. Eu podia ter passado por eles, pensado em algo e não tomar uma parada que ia perder 10 quilos de gordura em um mês. Então, tipo, foi um erro assim, tipo, que, mano, afetou o resto da vida dele agora. Não, O resto da vida ele vai ter que tomar exato. reposição. E assim, bem que você falou, né? O mediatismo às vezes tem um preço muito caro e Uhum. como eu vejo também muito adolescente às vezes, cara, já quer buscar uma coisa um pouco mais extrema, assim, ficar vendo fisiculturista e acha que, só tomar ali e tal, é seguro, se tiver médico é seguro. Cara, tipo, essas coisas não são seguras. Sim. Quando você faz um acompanhamento para uso de esteroide, né, com um médico sério e tudo mais, você vai minimizar o teu risco, mas o risco existe ainda, né? Agora imagina fazendo com um coach nutricional que prometeu perder 10 quilos de gordura em um mês, tipo, não Mas dá, né? É uma tentador, responsabilidade, essa parada. Quando é muito muito tentador, responsável. tem que, sabe, tipo, ficar de olho. É, Pô, sei lá. não tem nada de graça, né, mano? Tipo, Sim. não tem almoço grátis, não tem como você conseguir um trabalho que o pessoal leva anos em um mês. Sim. Alguma coisa aí tá errada, né? Cara, direto até publico alguns vídeos que eu falo assim, uma boa preparação psicológica não vai te garantir resultado. Eu não posso prometer que você vai ser o campeão, tipo, que o seu time vai ganhar. Não tem como. Eu vou tentar levar você por um caminho que seja o mais confortável, tipo, possível para que você chegue lá com bem-estar, tipo, mentalmente está preparado. Mas se você vai ser campeão ou não, infelizmente não tem como saber. A gente Sim, torce, tô sim. aqui na torcida. Mas, cara, é seu desempenho. Vai chegar lá e vamos ver o que acontece. Seu desempenho, do seu adversário, tudo mais. Porque às vezes a galera fica muito nisso, né? Tipo, eu prometi, pô, inicia uma preparação psicológica que seja um campeão. Não consigo prometer, sabe? Você não pode, igual você fala, pô, vou prometer que a pessoa vai perder 20 quilos. Talvez ela nem Não, precise perder isso tudo, exatamente, né, é. pô? Não, com certeza, mano. E assim, são coisas, a gente trabalha com disciplinas, né, que dependem muito da resposta da pessoa Sim. perante o que a gente faz. Então, é que nem perda de peso que você disse. Cara, é impossível eu predizer para uma pessoa quanto ela vai perder. Isso aí acho que é uma das perguntas que eu mais uso no consultório lá. Uhum. Tanto para o ganho de massa muscular, né, quanto para pessoas que querem emagrecer, na parte clínica geral, Sim. assim, que não são atletas. O pessoal fala, tá, mas beleza, eu quero muito fazer isso aqui, tô treinando agora. Com quanto eu vou estar pesando daqui a um mês? Fala, pô, não tem como saber. Não tem como te Uhum. prometer nada, porque acaba que eu prometo uma coisa aqui que talvez seja esperada, mas não acontece, aí você vai sentir aquele fracasso, vai sentir que não é capaz, vai sentir que a culpa é sua. E às vezes não. Existem milhares de fatores ali que vão determinar quantos pesos você vai perder, se você vai ser campeão ou não, se você vai ficar em primeiro ou não. Enfim, o que a gente pode controlar, né, é justamente a preparação, tentar fazer da melhor forma possível e tentar buscar o melhor resultado. Agora, se ele vai chegar ou não. Até um post que acho que você postou recentemente, né, que na vida do atleta ele vai ter muito mais derrotas do que vitórias, né? Uhum. Então, tipo, é justamente você ter essa Exato. preparação, ter essa ciência também. Flexibilizar as expectativas, né? Tipo, eu falo muito isso Sim. também, tipo, não vem esperando um resultado absurdo, tipo, Sim. bota a expectativa no lugar e tal, foca em trabalhar bem, e aí a consequência a gente vai ver no que dá, né? E, cara, esse post veio muito por conta de um atleta do jiu-jitsu, que ele tinha ido no brasileiro, e, cara, tinha 50 pessoas na categoria dele. E aí, nesse papo com ele, eu falei, pô, interessante, né? Porque 49 perderam. Um cara foi o campeão. Os outros subiram no pódio, segundo, terceiro. Mas na prática mesmo, teve um cara e os outros 49 que chegaram ali, que foram classificados para entrar lá todo, perderam. Então é muito mais fácil você ser um dos 49 do que você ser aquele um lá. E aí a galera, tipo, se perde um pouco nisso. Mas, cara, não dá para desmerecer. Eu falo muito disso para entender o processo, cara. É muito mais importante a construção, sua preparação e como você está satisfeito com o seu desempenho, com o seu resultado, do que em si simplesmente vencer ou não. Acho que o fisiculturismo tem de trabalhar um pouco disso também com os atletas, que era aquilo. Cara, você está satisfeito com o que você entregou no palco? Esse é o nosso objetivo. Você está satisfeito. Se você ganhar ou não, tudo faz. Mas você perceber que, ok, o grande finale ali, o resultado, foi mostrado. Ali está o meu desempenho. Se vai ser suficiente para ser campeão ou não, aí vai depender do juiz, vai depender dos adversários e tudo mais, né?
Então, eu acho que sempre gosto de trazer essa perspectiva de foca no seu processo, né? O triatlo tem muito disso, né? Corrida às vezes também tem. Sim, Cara, sim, o sim. triatleta quer concluir. Esse é o melhor perfil. Não é o cara que quer, tipo, bater o tempo. É um outro que quer bater o tempo. A maioria quer, mano, eu quero concluir. Pode ser em 20 horas, eu vou acabar esse Já é uma negócio. Sabe? Só vitória. pra Já é uma sentir. vitória, né? Exato. É, o que tem muito em comum dos esportes, né, principalmente dos individuais, é que, como você falou, o processo todo que tem que ser avaliado, né? Eu Uhum. consegui fazer o melhor que eu poderia nessa preparação? Cara, se a resposta for Sim. sim, pô, você automaticamente você pode se considerar que você venceu, né? Você venceu as metas que você tinha. Aí, pô, Sim. beleza, você quer alcançar um próximo nível, você quer talvez são 50 competindo, 49 perdem. A maioria vai perder e a gente Sim. tem grande chance de estar ali com a maioria. É botar Uhum. a cabeça no lugar e avaliar isso também, né? E nos coletivos acaba sendo pior às vezes, que o cara pode ter uma performance absurda e ainda assim perder, né? Sim. Pode ser o melhor da competição e perder, porque depende do time. Verdade. Então, tem muitas possibilidades, né? O esporte muitas vezes ele não é tão justo também. Sim. Acho que você deve trabalhar isso em algum momento porque acaba frustrando às vezes a gente, né? Sim. Às vezes, cara, se foi incrível, sei lá, um exemplo que eu uso muito é do Mbappé na Copa do Mundo, a final, contra a Argentina. Pô, o moleque jogou muito, pô, 3 gols, tudo. Então, assim, não dá pra dizer que ele jogou mal. Pô, o cara tava lá. A França perdeu. Então, assim, Exatamente. não foi culpa dele. Uma avaliação dele, obviamente, tu vai ficar frustrado, vai ficar triste, mas, cara, pega o geral. Tipo, entenda que você fez o seu papel, tá? Então, volta pra casa e dorme um pouco mais leve. É isso. Não, exato. É. Mas a diversão também do esporte é isso, né? Não é certo o resultado. Se fosse certo, não, Sim. nem assistia, né? E toda a adrenalina que envolve, né? Por isso que a preparação costuma ser tão tipo, tão motivadora às vezes, que você realmente não sabe o que vai Uhum. acontecer, né? Você pode ter perdido ao longo de muitos anos, mas nesse ano específico você vai se preparar e você pode chegar lá. Então, Sim. também envolve muito isso. Esporte tem muitas possibilidades, né? Por isso que é tão complexo e tão bom ao mesmo tempo, né? Porque Uhum. envolve muita coisa, muita imprevisibilidade também. Show de bola. Lucas, cara, adorei o papo com você, mano. Vamos trocar mais ideia também, tá? Eu achei muito massa aqui. A gente, como eu falei, eu mandei umas perguntas pra você, cara, mas assim, eu vou. Normalmente eu vou trocando ideia, sabe? É tipo um papo mesmo, mano. A gente vai Sim, conversando, sim, vem ideias, sim. vem memórias e tal. Eu achei muito da hora, tipo, a gente trocou, falou sobre vários pontos. Acho que a galera aí conseguiu aproveitar, o pessoal que foi entrando e saindo aí da live e vai ficar salva também. Então acho que foi muito bom, cara. Agradeço demais aí por você ter aceitado o convite, a gente ter conseguido alinhar essa live. Foi bem massa mesmo. Não, mano, agradecer pelo convite também. E, cara, também me amarro nesse estilo de live porque acaba que acho que a gente consegue conectar mais com o pessoal que tá ouvindo, né? Consegue passar uma Uhum, informação mais fácil de ser entendida também. Que, pô, imagina eu e você aqui, um quadrinho escrevendo, cara, é muito mais difícil de uhum. pegar as referências, né? Então, pô, obrigadão pelo convite. Vamos fazer mais. Quando quiser aí, só Então, convidar. A gente alinha tudo beleza. também. Vamos pra cima. Show de bola. Jefferson perguntou, cheguei no final, cara, chegou exatamente no final, mas a live vai ficar salva, tá? Aproveita aí, depois você dá uma conferida aí. Beleza? Sim, exatamente. Tem bastante conteúdo aí pra dar uma olhada. Show de bola. Galera, todo mundo aí, muito obrigado quem assistiu a live e quem tá vendo a gravação também. Aproveitem, curtam, sigam o Lucas, tá? E a gente vai se ver aí em um próximo SacaCast em breve. Tchau, tchau, galera. Boa Valeu! noite. Valeu.